quebra, né, do Silicon Valley Bank, né, o SVB dos Estados Unidos, que aconteceu ainda na sexta-feira passada, tá? Na live da semana passada eu ainda não tinha conseguido entender muito bem qual era o fenômeno, e passado uma semana, tendo aí um tempo de maturação das coisas, a gente começa a compreender melhor o que aconteceu. Para você que está perdido, gente, o Silicon Valley Bank é um banco que abarca depósitos de startups do Vale do Silício, tá? Essas startups do Vale do Silício, elas não dependiam de crédito bancário, e sim de linhas de crédito que vinham de um movimento de expansionismo de base monetária realizado pelos Estados Unidos a fim de desenvolver esses setores. Então essas startups eram os principais depositantes do SVB. O que aconteceu? Com a subida de juros nos Estados Unidos, motivada pelo controle necessário da inflação nos Estados Unidos no ano passado, teve recorde de inflação, algo em torno de 9%, coisa que não se via desde o início da década de 80. Então a inflação é alta nos Estados Unidos, ainda está alta, mesmo com a alta de juros, ainda não está absolutamente controlada, mesmo com a desaceleração forte da economia. Pois bem, com essa alta de juros, o Silicon Valley Bank começou a dar indícios de não conseguir honrar com os seus compromissos. Como que se percebeu isso no mercado? Quando o banco começou a vender cotas de participação acionária, no sentido de conseguir dar vazão às retiradas aos depósitos. Por quê? Porque os volumes de depósitos começaram a aumentar a partir do momento que o crédito começou a minguar nos Estados Unidos com a elevação da taxa de juros. Então a festa das startups de tecnologia acabou, fazendo com que eles começassem a realizar mais retiradas no banco. O banco, que tinha aproveitado aquele boom de depósitos para comprar títulos pré-fixados do Tesouro dos Estados Unidos, estava ali com uma batata quente na mão. Ou seja, descasou o ativo do banco, que é aquilo que o banco tem, com o passivo do banco, que é aquilo que o banco deve. O ativo do banco estava entupido de títulos públicos pré-fixados a uma taxa muito baixa de juros, ao ponto que a cada momento que o Federal Reserve aumentava a taxa de juros, aumentava o prejuízo do banco. O banco, então, começa um movimento de defesa, tentando vender seus ativos, inclusive com participação acionária, para corrigir eventual crise de depósitos no futuro, e isso acabou atiçando o mercado. E aí, gente, como a gente tem na clientela do banco não varejistas e sim startups com bastante dinheiro empregado, o volume de retiradas foi muito alto, o mais alto da história até então, coisa de 40 bilhões de dólares no intervalo de mais ou menos 24 horas. E aí o banco foi à bancarrota. Não conseguiu se manter, e isso produziu um efeito cascata nesse tipo de banco e também nos bancos regionais dos Estados Unidos. Então, além do Silicon Valley, nós tivemos o Silvergate e também o Signature, também em processo de falência. Acontece que o Fundo Garantidor dos Depósitos dos Estados Unidos, que dava conta de garantir até saques de 250 mil dólares, entrou pesado garantindo saques superiores aos 250 mil dólares para conseguir atender a demanda desses bancos. O fato é que isso já precificou a curva longa de juros nos Estados Unidos para baixo, imaginando que o Federal Reserve não vai conseguir sustentar a alta dos juros. Há uma batata quente nos Estados Unidos, porque essa alta dos juros produz uma crise de crédito que já ferrou os bancos, obrigando uma intervenção mais direta no setor para salvar os bancos. Então nós tivemos esses bancos quebrando, nós tivemos uma crise, estamos tendo ainda nos bancos regionais. Essa crise começou a se alastrar para bancos maiores. A gente viu o Credit Suisse também da bancarrota, precisando de uma intervenção do governo da Suíça para salvar o banco. Há uma ameaça em relação aos bancos da Europa, sendo que a inflação nos Estados Unidos ainda não está controlada, mesmo com a desaceleração forte da economia, o que dificulta o trabalho do Fed em suspender as altas nas taxas de juros. Então a gente pode estar vendo aí um princípio do fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, motivado pela crise de crédito produzida por essa mesma alta de juros. O papo é o seguinte, galera, o
papo é o seguinte: a festa dos bancos, das startups, do Vale do Silício, nos Estados Unidos, acabou com a alta dos juros. Nós tivemos 10 anos, no mínimo, mais, de juros negativos nos Estados Unidos e um super ciclo de estímulo à economia em função da crise da Covid-19, do choque da pandemia e dos lockdowns. Isso pressionou a inflação, juntamente com a desorganização das cadeias produtivas, que encareceram o custo de frete, entre outras coisas, desarranjaram, né, as cadeias produtivas, as cadeias de comércio, fazendo com que houvesse um grave choque de custos, que vai ser potencializado ainda pela guerra na Ucrânia. Então, tudo isso é uma bomba para a economia estadunidense, que está precisando frear a inflação, reduzir nível de atividade, já está nas vésperas de uma recessão, ainda não conseguindo colocar a inflação onde devia e com agora um agravante, a dificuldade de manter a alta dos juros para segurar a inflação por lá, sob a ameaça de uma crise bancária, de uma restrição de crédito. Isso pode impactar o Brasil? Pode, porque se houver uma interrupção desse ciclo nos Estados Unidos, na Europa, é possível que a gente também consiga apressar a interrupção do ciclo de juros altos aqui no Brasil. Eu não acredito muito nisso, tá, gente? Eu tô acreditando que, mesmo que o Brasil apresente uma nova regra fiscal, que tá para estourar a qualquer momento aí, essa nova regra do Haddad, mesmo que isso aconteça, eu tenho quase certeza que o mercado não vai gostar da regra, vai exigir mais corte, mais austeridade, não vejo espaço para a queda dos juros no Brasil ainda no primeiro semestre. Então, apertem os cintos, nós vamos continuar com baixo nível de atividade, com alto nível de desemprego e com dificuldade do acesso ao crédito. Mas a gente tem que lembrar o seguinte também, gente. Não basta apenas, para que a gente recupere a nossa economia, não basta apenas que a gente tenha uma taxa de juros mais baixa. É necessário abrir espaço no orçamento para o investimento público, tá? Porque só isso vai reativar o nosso nível de atividade. Então não adianta a gente pensar muito nos juros se nós não tivermos espaço fiscal para o governo gastar. E gastar bem gastado, porque não basta apenas gastar, tem que gastar bem. E aí sim a gente vai ter resultados positivos para a nossa economia.